Olá, você de casa que nos acompanha pela TVL e a partir desse momento também pela Rádio AL em mais um programa Fala Deputado. A cada edição nós recebemos aqui um dos 40 parlamentares catarinenses para conversar mais diretamente com você de casa sobre os projetos que eles vêm apresentando aqui na Assembleia Legislativa, as discussões que vêm sendo trazidas para o Parlamento catarinense e, é claro, os reflexos de tudo isso na vida dos catarinenses. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Marcos Vieira, do PSDB, ele que preside a Comissão de Finanças e Tributação aqui na Assembleia Legislativa e que a partir de agora começa uma série de audiências públicas para discutir a questão do orçamento estadual. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Juscelino, pelo convite. Estou à sua disposição. Quero também aproveitar a oportunidade e cumprimentar a todas as senhoras e senhores telespectadores, bem como também as senhoras e senhores ouvintes da Rádio AL. Estou à sua disposição. Nós agora vamos entrar numa leva de audiências públicas que vão ser bastante numerosas, promovidas pela Comissão de Finanças e Tributação para discutir o orçamento do Estado. Um hall de audiências públicas que já se tornaram comuns a cada ano, porque a Assembleia há alguns anos vem promovendo essa discussão com a população no sentido de ouvir dos moradores, da sociedade de uma forma geral, o que é prioridade para cada uma das regiões. Vamos lá, Juscelino, vamos fazer um pequeno histórico, né, do que vem a ser essas audiências do orçamento regionalizado. Essa é uma parte de todo o processo, né, do orçamento do Estado. Nós, enquanto deputado estadual, nós temos a obrigação de anualmente nos dirigirmos a cada uma das regiões do Estado com o intuito único de escutarmos a sociedade civil organizada, juntamente com os poderes públicos constituídos, para que cada qual discuta no âmbito interno das suas regiões quais as ações mais importantes a serem inseridas no orçamento do governo do Estado do ano seguinte. Mas isso é praticamente o final de todo o processo. Essa situação ela começou há mais de 15 anos, foi aprovado no plenário desta Casa, mas todas aquelas ações que a Assembleia aprova, o governo do Estado não inseria elas no orçamento e razão pela qual não eram realizadas ou não eram concretizadas. Mas ao longo desses últimos 6, 7, 8 anos, a Assembleia Legislativa, por intermédio de seus deputados, em especial dos membros da Comissão de Finanças, começou a insistir junto ao governo do Estado para que o que fosse aprovado nas audiências públicas do orçamento regionalizado teria que ter sido incluído no orçamento. E quando, por vontade própria, o Poder Executivo não as inclui no projeto de lei do orçamento, a Assembleia, por emenda do relator do orçamento, inclui obrigatoriamente. Aí vem aquela questão, ok, vamos lá, está incluído no orçamento, o governo do Estado vai cumprir? Na maioria das vezes não cumpria. Mas também, então, por insistência dos deputados, nós passamos a forçar o governo do Estado e o governo hoje resolve cerca de 45% a 50% de todas essas demandas que a sociedade civil organizada de cada uma dessas regiões escolhe e coloca no orçamento, ou via a emenda do relator, ou via a própria proposta do orçamento do Estado. Então, nós temos essa questão aí já andando. Mas ainda falta o outro 50%, Juscelino. Infelizmente, o governo ainda não resolve a maioria dessas ações aprovadas. E nós temos que resolver. Deputado, até no sentido, né, de fomentar essa participação da comunidade, da população de uma forma geral, os deputados vêm, como o senhor mesmo falou, insistindo junto ao governo do Estado para o cumprimento dessas demandas, até porque existe todo um esforço no sentido de ouvir da população aquilo que é prioridade. A gente tem um percentual diferente do que nós tínhamos anos atrás. Você pega 10 anos atrás, o governo executava 10% das ações que eram escolhidas nas audiências do orçamento regionalizado, mas hoje já chegam a quase 50%. Avançou bastante, é verdade, avançou, mas ainda não avançou como desejávamos que avançasse. A população está exigindo mais, a população quer ver resolvidas as suas demandas. E para ver resolvidas as suas demandas, nós temos que fazer um projeto de lei complementar, o que estamos fazendo, que é para regulamentar o artigo 120b da Constituição. Artigo este, que é de autoria do ex-deputado Juarez Ponticelli, junto com outros deputados, e que fui o relator dessa matéria quando apresentei um substitutivo global. E foi aprovado no final de 2013. Por isso é que precisa da sua regulamentação e nós já começamos a fazer no âmbito interno da Comissão de Finanças. Na prática, o que é que muda, deputado? O que vai mudar é fixar critérios, né? Ao invés de, nessas audiências, a população escolher uma obra de 200, 300, 400 milhões e sabidamente o Estado não vai ter como cumprir, nós vamos fixar critérios.
por exemplo, pela quantidade de população na região, pelo índice de IDH, pelo valor econômico, pelo que a economia gira. Então, tudo isso servirá de critérios para a formatação desse projeto de lei. Esse projeto de lei já está quase finalizado, vai passar, num primeiro momento, a sua redação na Comissão de Finanças. Em seguida, todos os deputados da Comissão de Finanças assinam, vem a plenário para ser lido o expediente e aí ele começa a sua tramitação regular pela Comissão de Constituição e Justiça, em seguida volta para a Comissão de Finanças. Essa formatação é necessária até porque a partir do momento em que essa mudança acontecer na prática, o governo passa a ser obrigado a executar essas ações. Não tenho dúvida nenhuma. Aliás, o artigo 120b ele já é impositivo, mas ainda não está regulamentado. E esta regulamentação vai dar exatamente isso, a obrigatoriedade para que tudo aquilo que for escolhido como ação importante em cada uma das regiões e for incluídas no orçamento do Estado, o governo terá a obrigatoriedade de executar aquela ação, seja na construção de uma escola, reforma de um posto de saúde, pavimentação de uma rodovia, construção de um quartel da polícia, compra de equipamento para o hospital, enfim, aquilo que for aprovado. Dentro dos critérios desse projeto de lei complementar, o governo vai ter que executar obrigatoriamente sob pena de responsabilidade. E o que pode acontecer com o governo se não houver o cumprimento? A Assembleia vai cobrar a execução dessa ação, com certeza absoluta. Nenhum governo vai querer vai querer descumprir ou estar ele inserido num crime de responsabilidade. O que o senhor diz na prática com regulamentação? É definir a forma como isso vai ser feito? Como vai ser feito, como vai ser escolhido. Você pega, por exemplo, lá na longínqua a Itapiranga, né? Tem uma região, é uma regional que compõe dos municípios de Itapiranga, de Tunápolis, de Santa Helena, de São João do Oeste, né? Então são pequenos municípios, uma região com 5 municípios. Evidentemente que a demanda lá é diferente da demanda da Grande Florianópolis. Uhum. Aqui a população tem mais de 1 milhão de habitantes, o índice de IDH é melhor, e lá a população é bem menor, com índice de IDH também menor. Então, evidentemente que proporcionalmente, quero crer que no projeto de lei deverá ficar definido que uma fatia maior deverá ser para as regiões com menor índice de IDH e com população mais carente. Até, deputado, como nós temos demandas diferentes, dependendo das diferentes regiões do Estado, a Assembleia fez um esforço no sentido de criar um cronograma para atender o máximo dessas regiões e estar presente no máximo de cidades. Vão ser 36 audiências? 36, né? Fazia muitos anos que não seria realizado 36. Por que as 36? Em razão do projeto de lei complementar que está sendo elaborado. Então, cada região tem que ter a Assembleia lá explicando de como será feita a escolha. Nada é melhor de estarmos bem próximo da população, bem próximo da sociedade, explicando. A lei diz que tem que ser feito desta forma, então cada qual vai escolher as suas demandas. Na regional de Itapiranga, na regional de Luiz Cerqueira, na regional de Araranguá e na regional de Joinville, que são os extremos do Estado. Então, 36 regionais, 36 audiências públicas, e com uma particularidade. Para não sofrer solução de continuidade nas sessões plenárias da Assembleia Legislativa, nós vamos realizar essas audiências públicas, na maioria das vezes, às quintas-feiras às tardes, sexta-feira durante o dia e sábado também a Assembleia Legislativa estará realizando essas audiências públicas. Para não comprometer as atividades parlamentares. Sem prejuízo da atividade do plenário da Assembleia Legislativa. E até para que não haja esse prejuízo, a Comissão de Finanças também se adequou ao calendário especial de sessões da Assembleia. Não tenho dúvida nenhuma, até porque é a Comissão de Finanças que coordena todo esse processo. Tem a Coordenadoria do Orçamento Regionalizado, que é um órgão da Casa, mas que está subordinado da Comissão de Finanças. E os senhores deputados têm participado dessa audiência. Isso é que é bom, ou seja, têm interagido com a sociedade civil organizada e os poderes públicos sobre as necessidades das ações de cada uma das regiões. Deputado, a exemplo do que aconteceu nos anos anteriores, vão ser novamente eleitas 3 demandas por cada regional? Sim. No ano passado, quando nós definimos as audiências de orçamento regionalizados, nós tínhamos que definir as 3 ações e também as ações do PPA, porque foi feito um PPA novo para o quadriênio 2016-2019. Deputado, só para o telespectador entender, o que é o PPA? É uma outra lei também orçamentária que prevê uma série de ações por parte do governo do Estado. Jucinei, vamos lá por parte, para a população entender bem. Na verdade, tramitam na Comissão de Finanças e Tributação 3 importantes projetos de lei anualmente, seja ele na sua totalidade, que é o PPA, ou seja na sua revisão. O PPA é o Plano Plurianual, é uma lei que fixa todas as demandas do Estado para os próximos 4 anos.
E isso a Assembleia Legislativa, junto com a Secretaria de Estado da Fazenda, fez o ano passado. Nós elaboramos o novo PPA em Santa Catarina, que já está valendo para o quadriênio 2016-2019. Nos 3 anos subsequentes, não é um PPA novo. O governo faz a revisão, ou seja, à medida em que forem cumpridas as ações do PPA ou forem incluídas ou detectadas novas demandas, o governo ou exclui aquelas realizadas e inclui aquelas novas demandas. Tudo aquilo que consta no PPA vai constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária? Não. Mas tudo aquilo que consta na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, tem que constar no PPA. Ele é uma previsão. Então o PPA é a lei-mãe. Consta tudo, desde um calçamento de uma rua, a ampliação do hospital, a compra de uma ambulância, todas as demandas do Estado de Santa Catarina obrigatoriamente tem que constar no PPA. Um planejamento a longo prazo. Isso, a longo prazo. Agora, de todas aquelas demandas é que vai se extrair todas as ações a serem incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Então, as 3 ações que nós vamos escolher esse ano já estão inseridas no PPA. Então, de lá é que nós vamos tirar. Então, a sociedade não vai poder escolher coisa nova, vai ter que escolher aquilo que já está inserido. Então, até porque esse debate já aconteceu no ano passado. Isso, já aconteceu no ano passado. E também pode ser feita revisão este ano. Então, a sociedade daquelas ações escolhe 3 e a Assembleia vai incluir no orçamento do Estado do ano que vem. Então, são 3 projetos de lei e um depende do outro. Um é o PPA, que é o Plano Plurianual para os 4 anos seguintes. O outro é a fixação de diretrizes que são fixadas a respeito do orçamento e aquilo que é o orçamento propriamente dito, que fixa a estima a receita e fixa a despesa do Estado. Tudo aquilo que o Estado vai arrecadar e que vai gastar o ano que vem em favor da sociedade. Então, esses são os 3 mais importantes projetos de lei que tramitam na Assembleia Legislativa, com tramitação exclusiva na Comissão de Finanças. E como é que vai ficar o cronograma do orçamento regionalizado desse ano? Nós vamos começar em final do mês de junho, né? Junho e julho. Nós, em pouco mais de quase 40 dias, nós vamos estar reunindo aí, está reunindo a Assembleia com a sociedade civil organizada e os demais poderes públicos constituídos em todas as 36 regionais. E nós vamos começar por Itajaí. Este ano Itajaí será a primeira, sediará a primeira audiência pública. E a última vai ser na capital do Estado. E depois que acontecem essas audiências, deputado, como é que acontece aqui na Assembleia? Vamos lá. Essas audiências depois, nós vamos fazer o levantamento via Coordenadoria do Orçamento Regionalizado, fizemos o levantamento de todas elas. Como já está na casa o projeto de lei que trata da LDO, nós vamos verificar se aquelas ações estiverem já inseridas no projeto de lei, ok, tudo bem. Se não estiver, o relator faz a emenda e inclui aqui para ter a sanção do Poder Executivo lá no Centro Administrativo. E tem prazo regimental para tudo isso, né? Até setembro tem que votar a LDO e até dezembro tem que votar a Lei Orçamentária Anual. Da mesma forma, se tiver a revisão do PPA, tem que ser até final de agosto. Agora, o que a gente tem de certeza é que existe uma sensibilidade por parte dos parlamentares no sentido de acatar as emendas do orçamento regionalizado, até em detrimento das suas próprias, né, deputado? É um acordo feito entre os 40 deputados nesse sentido. Ou seja, tudo aquilo que a Assembleia, ao reunir a sociedade e escolher, obrigatoriamente tem que estar inserido nesse projeto de lei. Se o governo não fizer, a Assembleia faz por emenda. E o plenário dá esse referendo, com certeza. E se o governador, eventualmente, vetar uma dessas emendas do relator, a Assembleia derruba o veto. O que não vai acontecer a partir do momento em que o governo do Estado tiver o orçamento impositivo, sim. Ou seja, se nós aprovarmos o projeto de lei complementar, tornando obrigatório e impositivo as ações, não tenho dúvida que não poderá mais vetar. O senhor acredita que essa discussão acontece esse ano ainda? Com certeza. Esse projeto de lei vai ter que ser aprovado nesta casa ainda antes do início da realização dessas audiências públicas. Se o Poder Executivo vai vetar ou não o projeto de lei, é outra coisa. Mas a Assembleia vai aprovar. E ele já tem condição de se tornar impositivo ainda em 2016? Sim, mas esse é o objetivo nosso. Nós estamos finalizando no âmbito interno da Comissão de Finanças, vai ser lido no plenário, vem para a Comissão de Constituição e Justiça, retorna para a Comissão de Finanças e aí, se aprovado no plenário, nós vamos já, a partir do final do mês de junho, começar a aplicar. Por isso que nós vamos realizar este ano 36 audiências do orçamento regionalizado. Vamos estar bem perto da sociedade, explicando todo o processo de escolha para podermos incluir no orçamento do ano que vem. Deputado, como nós já vamos chegando aqui ao final do nosso programa, queria deixar o espaço aberto para que o senhor convide a população para participar dessas audiências. Eu que agradeço, Jusilei, o convite.
mas quero aqui pedir à população que acesse o site da Assembleia Legislativa, pois lá já está colocado todo o calendário, todo o roteiro das audiências do orçamento regionalizado. É bom a sociedade civil participar. Participe. A gente também vai estar junto acompanhando o trabalho dos parlamentares. Mais uma vez, deputado, muito obrigado pela atenção, viu? Volte sempre. A você de casa, obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, acesse o site da Assembleia Legislativa que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só, nos vemos numa próxima. Até lá.